iniciando mais um episódio deste podcast que surgiu para dar voz às mulheres. As nossas dores, as nossas angústias, as nossas histórias. Uma história que aqui vocês vão ouvir de uma mulher, mas que facilmente poderia ser a sua história ou de qualquer outra mulher que você conhece. Já que, por mais que as nossas vidas sejam diferentes, temos alguns pontos que nos conectam. No nosso terceiro episódio, nós trouxemos a pergunta: como você se vê? Vocês já pararam para pensar nisso? Nós paramos alguns minutinhos, não falamos o que a gente pensou para não influenciar uma na resposta da outra e vamos começar hoje compartilhando com vocês um pouquinho do que veio na nossa cabeça. Depois esperamos vocês compartilharem com a gente também o que vocês pensaram. Vamos lá? Bom, eu tive várias fases de como me ver. Isso falando fisicamente, né? Até os 10 anos, eu era muito Na verdade, não era como eu me via. Era como as pessoas me viam. Uhum. E aí eu lembro que, que na época, entregando a idade, mas na época não era bullying a palavra, mas eu era, bem zoada na escola porque eu era muito magra. Certo. Então, nesse período foi um problema pra mim ser magra. Uhum. E aí veio a puberdade e eu dei um boom. E aí, do nada, eu era muito magricelinha, muito pequenininha e eu, fiquei com um corpão. Uhum. E aí, quando, pra idade era considerado, porque eu já tava formando o corpo de mulher. Uhum. Quando se formou esse corpo de mulher, vinha um outro problema que era os olhares sobre o meu corpo. Aí eu queria me esconder porque o corpo tava chamando a atenção. E isso oscilou bastante, né, nessa fase de infância, adolescência. E aí, quando chegou a fase adulta, eu nunca tive problema da forma como eu me via. Sempre me vi com muita naturalidade. E aí, conforme o tempo vai passando, os cabelos brancos aparecem, as rugas também. Mas isso, vendo assim, principalmente pensando nos dias de hoje, que na maioria as pessoas veem muito como um problema, pra mim nunca foi problema. Essa questão de, olha, tá rugas, olha, tenho cabelo branco. Não deixo o cabelo branco, me incomoda, né? Mas é algo que eu lido com muita naturalidade. O corpo somos cíclicas, segue tendo essas alterações. Um período eu tô um pouco mais magra, outro período eu, ganho uns quilinhos, agora. Ganhei uns quilinhos a mais. Mas isso pra mim eu encaro com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Eu digo que eu acolho a fase que eu tô vivendo, assim, com muita tranquilidade com relação a isso. Então, é isso. Eu tive essa mesma fase, eu diria, que você, Dani, de ter passado pela infância, muito magra. E aí sempre foi assim, as minhas amigas começaram a ganhar corpo e eu segui muito magra. Isso também não foi um problema, assim, porque eu queria ter bunda, eu queria ter peito, eu não tinha. Eu ia falar, mas isso não foi problema, foi. Mas assim, e eu sempre via isso como um grande problema mesmo, assim, que eu fosse muito magra. E aí eu tava tentando lembrar quando foi que isso mudou. Aí eu participei uma vez de um concurso, assim, de alguma coisa de desfile, ainda no colégio. E aí eu surpreendentemente fiquei, acho que em segundo lugar, uma coisa assim. Mas assim, ninguém esperava. A minha mãe falou assim, quê? Porque ninguém esperava. E aí o pessoal que organizou falou assim, é porque ela é muito magra, porque era meio que um desfile. Então, assim, as pessoas que tinham um corpão, para aquela situação, não era interessante. E aí, quando eles começaram a explicar isso, eu falei, tá vendo? Não é tão ruim assim que eu seja só tão magrela. Mas eu continuava não sendo uma pessoa atraente, né? Então, porque querendo ou não, nessa fase que a gente está desenvolvendo, os olhares vão, como a Dani falou,
os olhares vão se virar para quem tá ganhando corpo. E aí isso nunca aconteceu comigo. Então eu era magrela e eu tinha o cabelo cacheado e muito volumoso. Uma questão que hoje pra mim é muito bem resolvida, mas que na época foram grandes problemas, assim. E inclusive a minha infância foi em uma época em que isso era um problema. Então as mães, inclusive, esperavam um momento que a filha pudesse fazer progressiva, alisar o cabelo e tal, porque não era padrão, né, que a gente tivesse o cabelo assim. Então, o meu cabelo sempre foi uma questão também, até pouquíssimo tempo. Pouco tempo, eu diria, porque foi meio que na pandemia mesmo, né, que eu fiz a transição. Gente, eu acompanhei ela na primeira progressiva que ela fez. Na primeira progressiva da vida. Da vida. E foram exatamente, tipo, 8 horas no salão de cabeleireiro sentada. Meu Deus. E a Michelle não queria de jeito nenhum que eu fizesse. Ficou arrasada. Fiquei arrasada na hora que ela saiu com o cabelo liso de lá de dentro do salão. Você falando nisso, amiga, afinal de contas somos as duas cacheadas do grupo. Eu passei por essa fase também, mas acho que aos 16, 17 anos eu fiz, na época, acho que era relaxamento que chamava. E aí eu fiz uma única vez, curti aquele momento e depois falei, não quero mais. E aí passei pela transição há bastante tempo atrás, quando nem falava ainda de transição capilar. E nem tinha especialistas como tem hoje, que consegue auxiliar nesse processo, que fazem cortes, que ajudam. Não tinha nada disso, então foi assim um período também complicado. Mas eu fiz uma única vez e depois eu falei, é meu cabelo mesmo, tá tudo certo. Não passei por isso também. Eu fiquei indo e vindo muitas vezes, assim. Foi bem difícil até chegar no ponto, assim. E aí tiveram várias situações. E aí eu acho que vai além... Porque, assim, é muito louco pensar como você se vê. Porque, na verdade, a gente acaba se vendo pelos olhos dos outros. Então, que foi até o que você falou, né? As pessoas me veem, às vezes, com a cara feia ou emburrada. Mas, às vezes, as pessoas falam tanto em como elas te veem que você passa a se ver dessa maneira. Você não consegue se ver de uma forma diferente. Então... me incomodava a forma com que estava o meu cabelo por inúmeras questões, vários comentários e até posicionamentos em locais de trabalho. De, mas você vai com o cabelo assim? Tipo, é o meu cabelo, né? Se não for com esse, eu vou com qual? Mas hoje você esqueceu que tinha reunião, né? Tipo, não dava pra fazer uma escova. Desculpa, mas eu ia mandar tomar no cu. Pois é. Hoje com outra consciência a gente começa a repensar, mas às vezes as coisas acontecem no momento em que a gente é muito mais frágil, né? Não tem tanta vivência e tal. E eu acho que ao longo dos anos, né? Hoje, por exemplo, você imaginava, assim, tipo, eu vou perguntar direto pra Ari, porque é a única cacheada além de mim, somos nós duas. Mas assim, tipo, 10 anos atrás, uma mulher na bancada do Jornal Nacional com cabelo cacheado. Imagina, nunca. Maju Coutinho, com cabelo black, pois é. Apresentando um jornal com uma audiência gigantesca. Sim. Então, faltavam referências também, né? Eu acho que essa não aceitação desse processo que a gente passa, que faz o alisamento do cabelo, é muito essa questão de você não ter referências. Em quem você vai se espelhar? Sim. Eu acho que isso mudou muito, mas ainda precisa mudar muita coisa. A gente sabe que ainda existem posições em que é cobrado que a mulher tenha cabelos lisos. Sim. Muito. E na verdade, essa imagem que a gente vai construindo da gente e tal, acaba deixando a gente mais ou menos seguras, né? Assim, não sei se vocês sentem isso. Não sei se vocês sentem isso ou se eu sinto isso por ser leonina, mas, por exemplo, a maneira como... eu ia falar, nossa, na verdade, não sei se é não. Mas a forma como eu estou me vendo, e aí eu nem vejo... Hoje já não é mais essa referência do outro me vendo, mas como eu tô me vendo. Se eu não estiver me vendo, se a minha imagem, pra mim, não estiver uma imagem confortável, que tá me agradando naquele momento, eu fico... A minha segurança também diminui, sabe? Então eu me sinto bem mais insegura se eu não estiver me sentindo bem com a minha imagem, com como eu tô me vendo, assim. Não sei, sou só eu?
Sabe que eu tô pensando muito sobre... Porque a gente tem muitas lentes, aquilo que você tava falando sobre como que a gente se vê, né? E aí, um dos bons exercícios é a gente ficar nua de frente pro espelho e se ver nua. Porque a gente não tem máscaras ali. E eu já fiz tantas vezes esse exercício de vários momentos estar comigo. E agora, durante a fala de vocês, eu tava também viajando em relação a isso, da minha adolescência até, eu acho que foi os 21, 22 anos, eu praticamente não me via sem ser bailarina. Eu só me via com cabelo preso e com roupa de dança. E aí eu fiquei pensando, e eu era muito magra na época. E depois de uma lesão que eu tomei muito corticoide, eu fui ter corpo realmente aparente depois dos 20 anos. Até então não, eu era muito miudinha, magrinha. Eu tinha a bunda, tanto que depois me chamavam de bailarina de coxa grossa, mas me incomodava. Era meio que fora do padrão. Era fora do padrão então aquilo me incomodava. O que vocês estavam buscando me incomodava se eu tivesse coxa. Então eu vivia de dieta. Então, quando eu me olhava no espelho, eu me olhava a bailarina, não olhava a Renata. Entendi. E isso, percebendo pela fala de vocês, eu tenho pouquíssimas memórias da Renata da infância, como que eu me sentia sem estar livre, sendo apenas a Renata. Então, agora, hoje em dia, eu acho que a melhor época que eu tenho na vida, assim, em termos de aceitação de quem eu sou, é desde 2018 pra cá. Por realmente tentar me ver com os meus olhos e entender de onde vem aquelas perguntas que às vezes, eu não tô gostando disso, mas por que eu não tô gostando disso? De onde vem isso que eu não tô gostando? E hoje em dia, se fosse falar numa região do meu corpo que eu não gosto, que eu não tenho, é o meu abdômen. E foi algo que eu ganhei um abdômen, vamos dizer assim, no sentido após a minha trombose. E aí é a parte que eu menos gosto do meu corpo, se for falar assim, qual parte do corpo. Mas eu não tenho problema de mostrar o meu abdômen. Porque eu olho e digo assim, é o meu corpo. Sim. Se outra pessoa for julgar o meu corpo, corresponde a ela, não a mim. Mesmo que eu não esteja confortável ali, eu não vou tapá-lo. Se eu quero botar um cropped, eu vou botar. E os outros que vão julgar é o problema dos outros. Mas, muitas vezes, em várias situações, principalmente num momento que eu comecei a viajar para fora do país com a dança, e conhecendo outras culturas, outros grupos de dança, principalmente que eram festivais de cultura, e que vem mulheres, às vezes, de alta performance, e que são sempre aquele mesmo padrão. Magras, extremamente, vamos dizer assim, musculosas. E toda vez que entrava depois dos meus 21, 22, que entrava esse tipo, e eu já tava ganhando corpo, eu comecei a me encaixar com perfis que não eram dali, daquele grupo que eu fazia parte. Então eu dizia assim, nossa, eu posso ser cubana? Talvez eu só esteja no lugar errado. Eu só nasci no lugar errado. Porque eu conseguia me enxergar Em outros corpos. em outros corpos. E aí vem isso que tu tava falando de referência, de você poder te enxergar. Mas ao mesmo tempo que eu olhava, não tinha a minha essência. Então, por exemplo, alguém me olha hoje, eu já ouvi de muitas pessoas. E quando... Eu não sei se vocês viram a trend que tá acontecendo
no Instagram que tá dizendo assim, o grande salto de 2019 para 2024. Sim, eu vi. E aí, quando eu fui buscar a minha foto de 2019, eu tive vontade de chorar. Porque eu não me vi iluminada. Eu vi uma pessoa apagada. Nem um brilho no meu olhar existia naquela época. E aí, eu olhando aquelas fotos, eu disse assim, gente, que triste que é a gente se olhar num tempo atrás e a gente não reconhecer o que é mais bonito na gente, a nossa luz, o nosso brilho, a nossa forma de ter liberdade de soltar uma gargalhada, de falar o que sente, de simplesmente lutar pelos seus ideais. E eu acho que a palavra que hoje eu me vejo é iluminada, de como que eu me sinto. Que eu tenho liberdade para sorrir, liberdade para olhar adiante, liberdade para... E isso é uma construção. E é uma construção lenta. Porque tem que ter paciência de poder tirar os véus que estão te cobrindo para você se olhar na frente do espelho e dizer quem é que é aquela pessoa que está ali. Lembra de uma época que as unhas eram craqueladas? Em Porto Alegre era muito forte. E na companhia de dança que eu dançava na época, a gente fazia as unhas craqueladas de acordo com os figurinos. Então, vamos viajar para tal lugar. Íamos todas no mesmo salão para usar o mesmo esmalte, todas iguais. E era muito forte aquilo. Não era uma época que eu gostava. Sim. Mas eu usava, porque eu estava ali. E aí hoje eu fiquei pensando, eu tiraria o craquelado e colocaria um brilho. E nunca pensei se naquela época eu poderia falar sobre isso. Ou propor, né? Propor isso. Então, isso também vem da iluminação que eu digo que eu tenho hoje. Que hoje, com certeza, se eu estivesse dentro de um grupo, eu ia dizer assim, vocês se sentem confortáveis? Todo mundo assim? Então, quem sabe, se alguém disser, não me sinto confortável, vamos tentar achar algo que todas sintam confortável, um conforto ali. Porque a gente vai estar colocando mais um véu na frente daquela outra pessoa. Porque esses véus, então, na verdade, não somos nós que colocamos, né? São os outros, véus que são né? colocados. Então, realmente, eu tenho esse olhar hoje, assim, de muitas vezes, até dentro dos meus atendimentos, de como compartilhar as informações com as mulheres que não sejam mais alguma coisa que esteja chegando na pessoa e que ela se feche. E sim, o objetivo é que a gente possa realmente ir tirando esses véus e que ela possa olhar o mundo sem ter uma tela na frente, sem ter uma barreira. Que ela possa olhar o mundo com os olhos dela. Sim. E se ver com os seus próprios olhos. E se ver com os seus próprios olhos, com certeza. E eu acho que você falou de, agora você tá no momento que você tá bem, assim. E eu me vejo assim também, sabia? E querendo ou não, se eu for parar pra pensar em relação a corpo e tudo mais, eu acho que é a fase em que as pessoas estão colocando mais olhares de julgamento, assim, em mim, sabe? Porque eu sempre fui muito magra, mas isso sempre me incomodou. E aí, hoje, depois de várias coisas, de várias fases que foram passando e várias questões que foram acontecendo, eu me vejo de um jeito em que eu sempre quis muito me ver assim, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu vejo muito o olhar de julgamento das pessoas e alguns comentários também. E aí, quando algumas pessoas comentam de, mas você engordou. E aí eu falo, sim, e se acostume. Porque eu não vou emagrecer novamente. Porque... E tipo assim, Sim, porque eu tô uma grande gostosa. Tem que responder assim. Eu isso. Tem que responder desse nível, porque a pessoa fica incomodada de ouvir isso, que tu estás bem com você mesma. É isso mesmo. Então tu responde de uma forma dizendo, sim, eu tô uma grande gostosa. É isso mesmo. É muito doido. Assim, se a gente parar pra pensar, o que leva, aí vem eu com a minha cara de brava. Ninguém nunca me diria isso. Não, direto não, Sim. diria nas costas. O que leva uma pessoa a achar que ela tem o direito de opinar sobre um corpo que não é o dela. Sim.
Isso é o Nossa, problema das gente. dentianas, porque eu tenho certeza. Porque como a gente dá essa A liberdade, gente dá essa abertura. essa abertura, e às vezes, tá, tudo bem. Isso não é uma regra que eu tô dizendo, né? Uhum. Porque tem pessoas que são sem noção mesmo Sim, e que vão, vão falar em qualquer falar situação. independente do que seja. Mas eu acho que muitas vezes nós somos mais abertas a um diálogo. Uhum. E as pessoas, por ser abertas a um diálogo, acham que têm o direito de opinar sobre a nossa vida, independente do que seja, Sim. né? Então, é muito louco isso. E aí a gente entra numa outra questão, coincidentemente ou não. Hoje, mexendo no Insta, eu até acabei compartilhando com a Rê que uma psicóloga que eu sigo, ela tá no puerpério, e uma seguidora colocou lá no comentário dela: nossa, fulana, como o seu corpo mudou. Ai, gente. Gente, Uma mulher no puerpério, imagina. eu fico pensando assim, essa pergunta se chega pra mim, eu mando a pessoa pra aquele lugar. Eu acho que nem chega, na verdade. Eu, com a minha cara de brava, acho que nem chegaria isso pra mim. Mas assim, sobre o quanto a pessoa, ela não pensa, que ela não sabe o que tá passando? o que tá passando com aquela pessoa. Tipo, e vinha assim uma pergunta de uma mulher para uma outra mulher, sabendo, porque ela traz nas redes dela sobre o maternar, sobre o processo. A neném dela tem meses, tem menos de 1 ano, e alguém falar sobre a mudança do corpo da mulher. Mas isso aconteceu comigo quando eu tava com a trombose, no meu tratamento. Eu emagreci 18 quilos em 15 dias. E esse peso que eu perdi estando em coma, eu ganhei tudo com corticoide depois. Uhum. E foi imenso, assim, porque o meu tratamento durou 6 meses, com anticoagulante e tudo. E quando eu parei de tomar morfina e comecei a tomar os corticoides, eu inchei muito. E foi muito grande. E as pessoas, sabendo que eu estava ainda sem a visão, iam me visitar e diziam: nossa, como tu tá? Eu não... Mas assim, ó, só pra vocês terem ideia, eu estava deitada. Eu não podia receber as pessoas em pé, sentada. 44 dias em posição horizontal. As pessoas iam me visitar e diziam: nossa, como tu engordou. Então, assim, isso é muito... É uma lente que existe dentro da nossa comunidade de um corpo perfeito e ideal. Sim. Que é extremamente magra, a ponto de ser modelos. Mas mesmo as pessoas que são magras, também muitas vezes estão incomodadas com isso. Sim. Porque também sofrem esse peso que a sociedade coloca. Tanto que eu cresci numa era onde o corpo ideal era da Gisele Bündchen. Uhum. Mas se as pessoas normais, entre aspas, né, estivessem muito magras, sempre tinha a pergunta: mas você tá doente? Aham, muito, muito. E aí a gente volta de novo muito sobre o opinar sobre o corpo alheio. Sim. Porque pode ser por questões de saúde, pode ser por questões, enfim, por N questões. E pode ser uma opção. A pessoa pode passar por uma reeducação alimentar e quer lá entrar numa roupa 36 e ok. Ela quer, é o corpo dela. É muito doido isso. Se a gente seguir assim com isso, a gente ficaria aqui o dia todo falando isso, que a gente não finalizaria esse assunto. E a minha ainda não falou. E é Ela tá ali quietinha, mas eu sei. É aquele verdadeiro, se você for abrir a boca pra falar sobre algo, se não for pra acrescentar na vida da pessoa, é melhor não falar. Guarda. E a Só gente nem guarda. sabe se vai acrescentar, né? Porque a ideia de tu falar algo pra acrescentar na vida da pessoa pode ser que, no meu ver, eu estou acrescentando. Mas pra pessoa pode ser que chegue a ela interprete como uma forma de pressão,
como uma forma de cobrança, como uma forma de acrescentar realmente, ou como uma forma de julgamento. A pessoa vai interpretar e receber aquilo de uma forma. A gente não tem que opinar pela vida do outro, né? Não tem, mas eu digo em questão de Se não, elogiar. se não, eu ia falar isso agora. Se não for pra falar você está maravilhosa, não fale boca. nada. É isso, então isso sim. E assim, ou, A gente aceita ou isso o tempo tem a todo. questão, ou a empatia do perceber que você não tá bem, mas assim, está ali como alguém Que vai te pra ouvir, te ouvir e te não pra acolher. falar. É. Exatamente. É E se a isso. pessoa tá lá com a aparência de que não tá bem, seja alguém para que ela se sinta segura para compartilhar e para falar sobre algo. E não para ser julgada porque ela aparentemente não está bem. Isso. Diferente de vocês, eu sempre tive problema com peso. Eu sempre fui gordinha, então, quando eu era criança ainda, eu lembro sempre da fala dos meus tios, tipo, tá gordinha, tá muito gordinha, tá muito gordinha. Então você vai crescendo com isso, né? Eu lembro na adolescência, que foi quando eu tive um peso não igual vocês, que eu nunca fui magra, mas tipo assim, um peso ideal pro momento não de modelo, mas que caberia numa calça 40, vamos falar assim, né? Mas mesmo assim, era um problema, porque ainda tá muito acima do peso, Mas você se via assim ou não? Não conseguia me ver assim. As pessoas As ficavam pessoas falando. falavam, né? Uhum. Em questão de roupas também. Tipo, como você se via, a pessoa, você tá usando uma bermuda que parece bermuda de menino, você tá usando uma camiseta que, não, não pode usar, porque não pode aquilo. A minha mãe nunca me privou de nada, ela sempre foi uma pessoa que deixou com que eu fizesse dentro do cabível o que eu quisesse, né? Porque também, se ela me deixasse fazer tudo que eu queria, não sei se eu estaria aqui hoje. Alguém ia estar levando cigarro pra mim, né? Dentro disso, eu ainda tive um pouco de modos. Mas o peso sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Eu lembro que na época da faculdade, eu já tomei muitos remédios, já fiz tratamento com endócrino, problemas de ansiedade. Então, tudo foi meio que... Da onde surgia a ansiedade? Não sei. Sempre teve uma questão de... Eu penso lá na frente, vou pensando, não vai dar certo, pronto. Da ansiedade instalada na cabeça. Mas eu tive uma fase na minha vida que eu não conseguia me enxergar da forma que eu vi numa foto depois de 3 anos. Que eu tava pesando, acho que 84 quilos, né? Que foi agora na nossa 3ª temporada que a gente se reencontrou. Então eu tava num relacionamento onde eu comia, onde eu bebia, onde eu fazia tudo desesperadamente, desordenadamente, e eu não conseguia me enxergar daquela forma. Só que nesse momento ninguém nunca chegou e falou pra mim, nem a minha família, de tipo, presta atenção, a sua saúde, e em relação à saúde, mas não em relação ao corpo, à aparência, né? Mas eu sempre me cobrei muito. Eu sou uma pessoa que hoje eu consegui emagrecer depois dessa época, consegui me ver com outros olhos, e hoje eu ainda não me sinto confortável da forma que eu estou. Tanto que eu busco alternativas. Tô muito preguiçosa, não tenho vontade de ir na academia, mas tô me esforçando, tá, gente? Então, não pense que... E, né, quem tiver um Ozempic, brincadeira. É brincadeira. Mas sempre foi uma coisa que, desde a minha infância, o bullying foi instalado na minha cabeça. Então, em festas de família, ou então com amigos, você sempre escuta uma brincadeira, uma gracinha, tipo, engordou muito, hein? Nossa, o que você tá fazendo? Tá bebendo muito? E, tipo, não é isso. Porque há um bom tempo eu já não bebo igual eu bebia antes, mas acho que a questão da ansiedade eu me cobro muito também e não consigo fazer igual a Rê fez, gente. Não consigo ficar na frente do espelho, me olhando, pensando, tipo, olha, não, tá ótimo. Não, pra mim não tá ótimo ainda, né? E o que me incomoda no meu corpo é exatamente o que a Rê falou. É a minha gordura abdominal. Gosto muito das minhas pernas, gosto muito do meu braço tatuado.
Mas ainda luto muito contra isso. Eu não sei se foi uma coisa que eu carrego desde a infância e hoje me incomoda muito. E a Ari me falou outro dia, ela falou, o que te incomoda é o que você como você se vê ou como as pessoas te veem. E aí gerou um conflito, né? Porque, tipo, eu não gosto da forma que eu me vejo, mas será que isso veio de lá pra cá? Se isso Né? é seu. Se isso é meu, se isso foi colocado na minha cabeça, Se é um véu, se isso é como a um Rê véu, falou. como a Rê falou, Claro. exatamente. Mas tem esse lado também. E N situações, tipo, você tá em algum lugar, a pessoa olha e fala assim, nossa, mas eu te vi da outra vez, você engordou. Uhum. Ou então a pessoa fala, eu tô fazendo uma... Não é pra você, tá? Mas tô fazendo uma dieta. Eu vou fazer Não uma tô te abdominoplastia. Se eu não conseguir, eu vou fazer uma abdominoplastia. Né? Tipo... Então, ao contrário de quem... Às vezes as pessoas tentam, tipo, passar pelo processo de engordar e não conseguem. O meu caso é o contrário. Gente, tenta emagrecer, mas tá no limite do limite, hein? Mas... consigo me ver dessa forma em relação a corpo, né? Uhum. É muito, pra mim é muito complicado falar. A gente até já conversou bastante sobre isso, conversei bastante com a Ari, mas acho que é tipo aquilo da água. Eu não sei da onde aconteceu, mas aconteceu e hoje é meio complicado pra conseguir sair fora do que eu vivo, né? Mas é isso, gente. Só relembrando, relembrando o que- assunto da água é do nosso último episódio. Vai escutar o outro, depois vocês Medo da consigam água. entender aqui esse Isso aí, outro na lado. realidade tem que escutar todos, porque estão todos porque interligados. Eu achei que você ia falar engraçados. Não, eles Não, estão interligados. A gente tá sim. falando... Hoje, por exemplo, eu falei coisa que tá lá no primeiro episódio. Sim. Então... E aí vocês estavam falando em relação a as pessoas falarem e vocês, tipo, ignorarem. Na hora você quer falar um monte de coisa, né? Tipo, vai, me enche o meu saco, né? Tipo, você não tem outra coisa pra fazer. Mas aí você até fala, mas aquilo cria um... Como que é? Você não consegue desouvir, né? O que você Claro, sim. Claro. Isso já tá interiorizado. Tem uma frase que agora, tipo, o pessoal tá falando muito, que cria um triplex na sua cabeça. Cria um triplex. Cria um triplex na sua cabeça. E às vezes é tão absurdo o que a pessoa fala que você fica até sem reação de resposta, né? Sim. Dependendo de como for. Uma vez aconteceu algo muito engraçado, que eu tava dentro de um elevador na escola e, e estava eu e mais 6 alunos e eu já tinha voltado, eu já tava com o meu peso mais cheinha, vamos dizer assim, do que eu era antes. E aí eu tinha voltado a dar aula e aí tava todo mundo dentro do elevador e aconteceu algo assim. Eu como professora. Os alunos entraram e disseram assim, mas só cabe 10. Aí eu disse assim, então tá. Com o meu peso sai 3. E aí eles olharam assim, todo mundo, como assim, senhora? Eu disse, desce 3 que eu vou subir primeiro. Eu tenho que abrir a chapa. Eu achei que alguém ia falar assim, desce, vai de escada que você tá gordinha. Não, Já escutei isso, eu já tirei 3 da hora, dizendo, vocês 3 são o meu peso, eu tenho que subir primeiro, então sai vocês 3. Mas é muito louco isso, porque a gente cresce numa sociedade onde nos coloca limites e dentro de caixas. E a sociedade tem caixas, as nossas famílias têm caixas. Sim. Cada pessoa tem a sua caixinha. E quebrar isso é muito desafiador. Então, por exemplo, o ano passado eu ouvi de muitas pessoas: nossa, Rê, tu aumentou muito o teu peso, vai buscar uma médica, tu deve estar com algum problema, será que a trombose tá voltando? E eu já tinha resposta para todas essas pessoas. Eu não sei se é porque eu fiz um exercício de não me silenciar mais, de ouvir as coisas e não me silenciar, que na hora vai uma resposta. A pessoa, eu devolvo a pessoa em forma de que ela reflita sobre o que ela tá me perguntando. Então, eu não vou ofender ela, porque muitas vezes é uma ofensa.
Sim. que chega a gente. E Sim. de você ter que se justificar. E tu tem que se Se justificar. justificar. Então, né? a pergunta é, por que isso te incomoda? Uhum. Aonde te atinge isso? Porque não é uma preocupação. Porque se é uma preocupação contigo, como a tua saúde, ela não vem dessa forma, a pergunta. Uhum. Ela vai perguntar como você está, Sim. como você tem se sentido. Então a pergunta tem que retornar para outra pessoa de o que te importa. E eu sempre fui uma pessoa no que estive sempre nos médicos, acompanhando, fazendo tudo. Então eu sabia que não tinha nada de errado. Eu sabia as minhas condições. E eu tava muito bem comigo mesma. Então, era algo que trazer isso, a gente não se silenciar, então vem que a gente tenha coragem de falar para essas pessoas. Uhum. Porque essas pessoas precisam Precisam ouvir. ouvir e precisam tirar e abrir essa caixa delas. Então, quando a gente fala, o ato da gente escutar essas pessoas e a gente devolver isso a elas, é porque realmente elas falam e não escutam o que elas falam. Sim. Elas não estão atentas ao que elas falam. Então a gente precisa devolver o que elas nos perguntaram a elas. E aí a gente devolve com todo amor e carinho para ver o que gera nelas. E geralmente nunca me responderam. Todas as pessoas que eu devolvi a pergunta não me responderam. Até hoje eu tô esperando a resposta. Então, que a gente tenha essa coragem de quebrar esse vínculo, de quebrar essa corrente que vai nos colocando em prisões, de realmente de olhar e dizer assim, preciso mudar isso, esse padrão eu não aceito mais. E isso é algo que conversei muito com a minha psicóloga, dentro de terapias, dizendo, eu não me silencio mais para aquilo que vem para me ofender. Não me silencio mais aonde me atinge. Porque eu já fui silenciada durante muitos anos. Então, que a gente possa criar essa coragem de quebrar isso. Sim, porque a gente é tão silenciada que quando a gente responde, os olhares, se tiverem outras pessoas próximas, qualquer coisa que a gente responda ou que a gente faça pro outro, se ele gerou um incômodo, os olhares ou as falas são sempre de que você tá sendo mal educada. De que Muito. você não poderia ter respondido dessa maneira. De que você não tinha que ter... Quando, na verdade, não é você. Claro, e lembra que no início eu disse que a minha adolescência eu tive muitos amigos? Hoje eu não tenho muitos amigos porque eu devolvi toda a pergunta. E aí, por que eu tô falando isso? Porque as pessoas não conseguem falar. Quando devolve, se a pessoa devolvesse o que era, ia ser imagine, se alguém, eu pergunto pra vocês, o que te incomoda no meu corpo, em ti? Qual é se a pessoa começa a falar comigo, vai ser um papo muito profundo. Sim. Me interessa essa profundeza. Mas Eu vou continuar colocando lenha na fogueira porque eu vou ficar conversando com essa pessoa. Isso me interessa. Porque eu vou querer tirar isso da cabeça dessa pessoa. Esse Até mesmo véu. porque vai chegar em um problema dela. Muito! Porque é sempre assim. Sempre vai chegar no Sempre problema. vai Eu vou fazer chegar lá no problema dela. Mas isso, por que eu vou chegar lá? Porque é um assunto que as pessoas não estão preparadas pra falar. Elas não Seja estão. do seu jeito, ou seja entrando na mente dela, né? No Muito! É desse jeito. Ela vai falar. Mas então eu acho que é isso. Eu acho que sempre vai gerar um assunto interessante quando as duas pessoas se mostrarem vulneráveis. Sim. E não estarem com armas, com escudos. Quando a pessoa te faz essa pergunta, ela tá vestida com um escudo. Uhum. Porque ela não espera que tu devolve a ela. Ela espera que tu fale e justifique o que tá acontecendo com você. Quando você devolve a ela de uma forma que a pessoa também possa aprofundar, são duas pessoas mostrando a sua vulnerabilidade no momento. E dizer assim, mas tu já parou pra pensar que eu posso estar muito bem dessa forma? E se a pessoa quiser estar realmente aberta a esse diálogo, é um assunto que vai gerar muita transformação para as duas pessoas que Sim. estão ali. Mas queira estar preparada para isso.
Se não, fica em silêncio. É a melhor escolha para se fazer. A minha psicóloga, uma vez, ela disse assim, mas Renata, por que tu te silencias, tu te silenciava se tu gosta de conversar? E eu demorei muito tempo para entender isso. Porque eu tinha medo da pergunta dos outros. Da resposta dos outros. E do que iam pensar se eu fosse sincera com as pessoas. Então eu sempre quis agradar. Eu ia fazer essa pergunta E pra eu você, se era sempre medo quis de desagradar. agradar. Então eu não queria dizer o não. Eu não queria dizer o que eu pensava. Então, trazer isso, que eu acho que muitas pessoas têm esse medo de olhar pra si e falar sobre aquilo que se desagrada, porque muitas vezes as pessoas nem sabem o que gosta, o que não gosta. Muitas pessoas levam tempo. Eu levei muito tempo pra descobrir o que eu gostava e o que eu não gostava. Então, e descobrir se o que eu gostava e não gostava era meu ou era de algum padrão que eu tava. Então, eu acho que essa é a grande reflexão que eu acho que a gente tira hoje, assim. De fazer o exercício da gente se olhar e perceber hoje de onde vem esse olhar que a gente tem com a gente mesmo. De se olhar e dizer assim, isso é o meu olhar ou é de alguém que está. E de aprender a ficar em silêncio e não se meter na vida dos outros. Simples assim. Porque pra gente conseguir dar essas respostas, a gente precisa ter se olhado. A gente precisa estar seguro realmente de quem a gente é. A gente precisa estar gostando do que a gente tá vendo, né? Muito. Então eu preciso me ver de uma forma que eu goste da forma que eu tô me vendo. E acho que muito com aquilo que a Dani falou lá no começo, de aceitar cada fase e acolher cada fase. Muito. Então, em que fase eu me encontro hoje? Eu preciso acolher quem eu sou, né? Pra que eu possa passar, se for pra passar pra uma outra fase, que eu passe pra essa outra fase segura, né? E fazendo Muito. aquilo que eu preciso. E é muito disso, porque esse acolhimento, essa amorosidade, quando a gente fala da forma de nos tratar, tipo, é muito nossa. Não adianta um outro te olhar com amorosidade se você não se olha. É isso aí. Então, assim, esse olhar amoroso precisa ser nosso. Bom, gente, falamos muito hoje. Então vamos encerrando por aqui. Lembrando que vocês conseguem nos encontrar nas redes sociais, como Comunidade Raízes do Movimento. No Spotify, no YouTube, como Fala Mulherada. Então, interajam, a gente quer ouvir vocês também. Queremos saber como vocês se veem. Então, mandem comentários, respondam as enquetes que a gente vai abrindo no Spotify também. Curtem, compartilham. Manda pros amigos. Pra mãe, pra todo mundo. Pra aquela pessoa que precisa saber que não importa a opinião dela. Tem uma lista. Eu tenho uma lista. Faz uma lista e encaminha pra galera. Já manda no grupo da família. Grupo da família é importante. É importante, importante. No caso, a minha família não tem um grupo, gente. Vocês entenderam? Não temos. Manda individual, no caso, se não tiver grupo. Então é isso, gente. Beijos. Beijo! Beijo, mulheres!